Temperatura na casa dos 30 graus e umidade do ar abaixo de 20%. Uma combinação que exige cuidados de quem pratica esportes. Mudar o horário da atividade e não descuidar da hidratação são dicas simples, mas que podem fazer a diferença para evitar problemas de saúde. Um dia para discutir o respeito à diversidade. FAAC promove ciclo de palestras para acabar com o preconceito e a violência na universidade. 14 de setembro, o Nesp Notícias desta quinta-feira está no ar. Boa noite. Fazer atividade física ao ar livre tem sido um desafio nos últimos dias, mais ainda para atletas que têm uma rotina pesada de treinos. Em dias tão quentes e secos é preciso muita dedicação e cuidados extras para garantir o bem-estar. Vida de atleta não é fácil. Além de treinar pesado para enfrentar os adversários, neste fim de inverno, eles têm um concorrente difícil de bater: o calor e a baixa umidade do ar. O Cleverson tem 18 anos e é atleta profissional na Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Treina 5 vezes por semana, de manhã e à tarde, e vem sentindo os efeitos do tempo seco, principalmente nos treinamentos após o almoço. A umidade do ar começa a ficar muito seca na parte da tarde, que é o horário das 3, que fica muito seco. Então, até em fase de aquecimento para o treinamento eu sinto muito. A falta de respiração mesmo às vezes atrapalha bastante. Então, às vezes a gente tenta aquecer, tenta descansar um pouquinho antes de começar o treinamento, pela umidade do ar, de ficar um clima muito seco. Mas é uma coisa que a gente tem que conviver. Se o clima está seco, a gente tem que continuar treinando e a gente não pode parar, mesmo com esse clima muito pesado. Como as competições não levam em conta se está calor ou não, Cleverson tem que se superar para alcançar o menor tempo. Para aliviar a secura, a garrafinha de água é companheira inseparável. Muita água, sempre tentar tomar o máximo de água possível. Durante os treinamentos mesmo eu tento tomar mais de 1,5 litro de água para não ficar com a garganta muito seca também, em questão de fazer os treinos. Fruta, em todo momento que dá vontade, assim, eu termino o treino, eu tento pegar uma fruta e tentar fazer essa rotina para mim não ficar com o corpo meio pesado também. Uma estratégia utilizada pelo técnico da equipe é concentrar parte das atividades na sala coberta da associação. Mesmo assim, a palavra de ordem é adaptação. De manhã é mais fácil, um pouquinho mais fresco, né? Tem um horário melhor, mais cedinho, mais gostoso de treinar. Mas de tarde tem um pessoal que estuda, então fica mais difícil a gente estar controlando o horário. Aí vai ter que ser no calor mesmo. A umidade relativa é basicamente a quantidade de vapor de água presente no ar que respiramos. De acordo com o meteorologista do IPMET, o índice varia ao longo do dia. Um cálculo que se faz, né, do quanto o ar é capaz de armazenar água e quanto realmente tem, né? Mas a umidade relativa, quer dizer, por isso a umidade relativa depende muito da temperatura. A temperatura sobe muito, a umidade relativa cai. Nas últimas semanas, a umidade em Bauru chegou a 16%, segundo dados do IPMET. O ideal é que a umidade esteja na casa dos 60%. Abaixo desse nível, o sinal vermelho é aceso com os estados de atenção, alerta e emergência, quando a umidade do ar se aproxima a de regiões desérticas. As condições do tempo também não ajudam. Uma massa de ar seco está estacionada sobre o estado de São Paulo, barrando a chegada da chuva. A umidade está baixa em todo o estado de São Paulo, né? Essa massa de ar seco, né, e de alta pressão também, que favorece a queda da umidade relativa e temperaturas elevadas. Calorzão de rachar. Mesmo no inverno, as temperaturas máximas têm passado dos 30 graus em Bauru. Um convite para vestir uma roupa leve e se exercitar ao ar livre. Mas com o tempo seco, é preciso cuidado. Olho no relógio e hidratação constante. Esta médica otorrinolaringologista explica como contornar o desconforto nesses dias mais secos. A gente orienta que se use quem tiver umidificador à noite, para evitar que a mucosa fique tão ressecada. Quem não tiver, pode colocar bacia de água no quarto, toalha molhada perto da cama, que isso tudo ajuda a manter uma umidade maior do ar.
Ela lembra ainda que a baixa umidade pode trazer problemas de saúde. Essa baixa umidade do ar acaba diminuindo os mecanismos de proteção que a gente tem da mucosa respiratória, que é o muco e o transporte ciliar desse muco. Isso que faz a limpeza da nossa via respiratória. Então, sem esse mecanismo de limpeza, a gente fica mais predisposto às crises alérgicas, às rinites, episódios de rinocinusite, episódios infecciosos E o esforço físico realizado nessa época também tem chance da gente sentir mal-estar, cansaço, pela desidratação mesmo. A dona Lourdes se exercita todos os dias logo cedinho. Ela até sentiu os efeitos da baixa umidade, mas não larga por nada as caminhadas matinais. Toma muita água, só água. Mas a senhora se sente mais cansada, tá, com essa falta de umidade, com esse calorzão? Sente, né? Falou? Sente muito. Já seu Antônio caminhava depois das 10 da manhã sob um sol intenso. O militar aposentado tinha o hábito de se exercitar no período da tarde, mas agora só tem as manhãs livres, mesmo sabendo não ser a hora ideal. O cansaço vem antes, mas não tem nada, depois a gente se hidrata e resolve o problema. Bastante água? Bastante água. O que mais que o senhor faz? Procurar sombra sempre, viu? Menos esforço possível. Essas recomendações de evitar os horários mais quentes do dia para fazer atividades físicas, se hidratar bastante, usar o umidificador, que a gente acabou de ver aí na reportagem, continuam valendo para os próximos dias. Veja por quê na previsão do tempo no mapa. A massa de ar seco parada sobre o estado de São Paulo continua impedindo a formação de chuvas. Por isso, em Bauru, o tempo segue firme nos próximos dias. Agora, a umidade do ar é de 24%. São registrados ventos de 10 km por hora. A mínima registrada hoje foi 18 e a máxima chegou aos 32 graus. Amanhã, a mínima prevista de 19 e máxima novamente de 32 graus. Agora a gente fala de cultura. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para escolas de samba e blocos interessados em participar do desfile de carnaval do ano que vem. As inscrições vão até o dia 29 deste mês e podem ser feitas na Secretaria de Cultura das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O endereço é Avenida Nações Unidas, número 89. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones. Anote 3232-9493 e 3212-4861. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta você confere como foi o primeiro dia de atividades de um projeto da FAAC para discutir o respeito à diversidade. Fique com a gente que nós voltamos já já. Voltamos com informações sobre o casamento comunitário promovido todos os anos pela Prefeitura de Bauru. As inscrições para a edição deste ano estão abertas e podem ser feitas na Rua Silva Jardim, 244, Jardim Bela Vista, das 8h30 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 4h30 da tarde. O casamento comunitário é destinado a casais com renda mensal de até 2 salários mínimos que já vivem juntos e não tiveram a oportunidade de oficializar a união. Ele vai ser realizado no dia 26 de novembro e o local ainda não foi definido. Por isso, a Prefeitura ainda está buscando parceiros para esse evento. Interessados em ajudar ou em se inscrever, podem tirar dúvidas pelo telefone 3227-8624. E funcionários e professores da Unesp em Bauru se reuniram na manhã de hoje para discutir um tema importante, a diversidade no ambiente universitário. Uma palestra sobre transgêneros abriu o projeto Práticas Contemporâneas em Educação para a Diversidade. A iniciativa é da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Ouvidoria da Unesp em Bauru, Comitê em Respeito à Diversidade e Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas, o CENEP. Nós vamos começar nesse primeiro momento falando sobre transgêneros.
Mas a ideia é que a cada semestre a gente traga um tema vinculado. Então, falar também sobre as questões étnico-raciais, também sobre a questão de pessoas com deficiência, pessoas idosas, a questão de gênero propriamente dita, né, em relação à vitimização da mulher, por exemplo. A ideia é que a gente possa começar a trabalhar partindo de um ponto de vista pedagógico e de sensibilização sobre a temática da diversidade. O embrião do projeto nasceu em 2015, com a participação de grupos formados por alunos. Eles queriam a criação de medidas para combater o racismo e a violência dentro da universidade. O Unesp Notícias mostrou na época as pichações encontradas em um banheiro do Departamento de Comunicação Social da Unesp. O coletivo negro, mulheres e o professor Juarez Xavier foram alvos dos xingamentos. Juarez entende que a educação para a diversidade vai criar um novo ambiente de convivência e deixar que acontecimentos como esse fiquem no passado. A ideia é pensar um projeto de educação para a diversidade considerando 3 aspectos fundamentais. Primeiro, que a diversidade é fundamental numa universidade, numa instituição, ela é fundamental para a criação, para o desenvolvimento da pesquisa, ela é decisiva para isso. Segundo, é uma universidade pública e ela precisa atender às demandas sociais, a diversidade faz parte da demanda social. E terceiro aspecto fundamental é que nós queremos criar uma nova ambiência na universidade. Aqueles episódios passados, eles deverão ficar no passado, mas são aprendizados. E com aprendizados é necessário que a gente tire lições daquela situação para pensar uma perspectiva diferente. Então, nossa ideia é criar um programa institucional de educação para a diversidade, considerando a necessidade da sociedade, e é um compromisso ético que a universidade tem com a sociedade, ter uma possibilidade de acolhimento da diversidade na nossa instituição. A palestra de abertura do projeto contou com a presença da professora da Unesp em Guaratinguetá, Daniela Mourão. Ela participou da comissão responsável pelo texto aprovado nesse semestre, que permite o uso do nome social por alunos, docentes e servidores transgêneros. A gente tem uma população transgênera que é muito marginalizada, sabe? Não está aqui no meio da gente, está marginalizada, escondida, ela é rejeitada. E a gente nós temos que criar mecanismos para trazer essas pessoas aqui para dentro e, trazendo para dentro, colocá-las também no mercado social, inseri-las nas atividades produtivas, nas atividades sociais e laborais. E você não consegue trazer essas pessoas se nós não estivermos preparados para entendê-las. Não digo nem atendê-las, mas digo pelo menos entendê-las de maneira que elas se sintam bem-vindas, tenham condições de permanência e parem de enxergar que aqui não é o lugar delas. A discussão de temas que tratam da diversidade agradou professores e servidores que participaram do encontro. Não é apenas algo que a gente vê na universidade, mas na sociedade como um todo, né? A necessidade de trazer esses temas para o debate, de entender essa realidade, né? Que muitas vezes é diferente da nossa realidade particular, mas que, mesmo sendo diferente, a gente precisa acolher, a gente precisa respeitar. A universidade, ela demorou muito a discutir, a debater e ampliar, né, um tema tão importante como esse para todos os segmentos, né, os funcionários, os alunos e os professores, né? E isso, com certeza, tem um impacto muito grande no nosso trabalho, né? Nós atendemos estudantes, professores, nós atendemos a comunidade que vem até a universidade, usufruir dos nossos serviços prestados, buscar informações sobre o ensino, e uma instituição que trabalha com a educação, né, sua atividade fim é a formação, nós não podemos estar fora dessa discussão. Realmente, não pode mesmo. E agora uma última informação para quem está procurando emprego. Terminam amanhã as inscrições para concurso público na Prefeitura de Bauru. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 4.300. São 13 vagas para médico, técnico em saúde e auditor fiscal tributário. Na próxima terça-feira, abrem as inscrições para mais 13 concursos de níveis fundamental, médio e superior. Todas essas informações você encontra no site da Prefeitura. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Para rever as reportagens desta e de edições anteriores, acesse o site da TV Unesp e a página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!